Queridos, saudações a todos vocês, espero que estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Como Assim Professor aqui no YouTube. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe Balestreiro, professor de língua portuguesa e criador do Como Assim Professor. E bom pessoal, como vocês sabem, né, ou mesmo que você ainda não saiba, agora vai ficar sabendo, lá no Como Assim Professor no Instagram, nós temos os quizzes semanais e após eu estou abrindo a caixinha de perguntas para que vocês possam deixar sugestões de temas para os vídeos aqui no YouTube, que aliás estão tendo bastante repercussão, bastante respaldo, vocês estão vindo, curtindo, se inscrevendo e isso está deixando o prof profundamente feliz, então gostaria de agradecer todos vocês por isso e também, em razão aí dessa movimentação aqui no canal, nós estamos abrindo a caixinha com sugestões. Pois bem, nessas sugestões nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje, Descomplicando a Crase. Pessoal, vocês pediram e nós trouxemos vídeo sobre crase. Professor, eu não entendo crase. Professor, o que é essa tal da crase? Professor, o que é esse A com acento em cima? Calma, jovem, que essas questões serão solucionadas hoje, aqui, agora, tá bom? Então, para isso, para que a nossa aula de crase seja satisfatória, para que você saia daqui hoje entendendo o que é um artigo, o que é uma preposição e qual momento a crase é usada no texto, eu vou me amparar no nosso livro digital Descomplicando a Crase, o livro digital da coleção Português de Bolso, que está disponível para venda no site do Como Assim Professor. Professor, está muito caro esse seu livro aí? Tá nada, jovem, apenas R$15, envio imediatamente após a confirmação do pagamento, direto no seu WhatsApp. Temos 100% de satisfação, compra garantida, pode vir com o prof, que é sucesso. Beleza? Então, para hoje aqui, um amparo no nosso livrinho Descomplicando a Crase. Bom, pessoal, para quem que o Descomplicando a Crase é recomendado? Para você que quer entender a crase de uma vez por todas. Fala, professor, eu não quero mais ter dúvida nisso. Então, compra o livrinho, você não vai se arrepender. Nesse vídeo aqui, como eu mencionei com vocês, nós iremos entender o que é artigo, o que é preposição e depois entraremos em algumas hipóteses do uso de crase. Eu quero que você entenda o porquê a crase aparece no texto, o que acontece para que ela surja dentro de um texto. Tá certo? Tá certo, então. E se eu comprar o livrinho, professor, aí você vai ter acesso a todas as hipóteses de uso de crase que não daria tempo de nós abordarmos aqui hoje, tá bom? Então, pessoal, a crase, a gente sabe que ela é um assunto que está bastante incidente, principalmente nesses últimos tempos, em relação aí a vestibulares, a concursos, até no próprio cotidiano, muita gente vem me falar, professor, eu trabalho numa empresa, eu faço relatórios e eu não sei as hipóteses de uso de crase. Professor, como que eu faço para usar a crase corretamente na redação? Os alunos de redação aí têm muita dificuldade nesse assunto. Pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês, porque eu não estou aqui para meter migué em ninguém, tá? A crase é um assunto chato, mas ao mesmo tempo que eu afirmo para vocês que é um assunto chato, eu também afirmo que é um assunto fácil. Vocês vão ver que só é um pouquinho trabalhoso. Bom, se bem que não é nem um pouquinho trabalhoso mesmo, não. Vocês só vão ver que é um pouquinho chato mesmo, tá? Vamos começar então, pessoal. Como eu mencionei com vocês, o que seria interessante da gente entender nessa aula? O que é preposição e o que é artigo? Professor, por que eu preciso saber disso? Para você entender e notar quais momentos do texto a crase surge. Então, pessoal, para nossa sorte, o nosso livro Descomplicando a Crase, ele conta com uma explicação do que é preposição e uma explicação do que é artigo. E nós veremos quais são elas agora. A preposição, de um modo simplificado, tem a função de ligar palavras entre si, ou seja, são consideradas conectivas. E aqui, pessoal, nós separamos para vocês quais são essas palavrinhas e também hipótese de uso. Vejamos. Aqui nesse quadrinho nós temos a, ante, de, por, com e depois nós temos o exemplo. Limpou a maçaneta com o pano. O com está em amarelinho porque é a preposição dessa frase. Então não tem muito esquema. A preposição é isso, tá certo? Depois, pessoal, nós temos que entender o que é o artigo.
que o artigo é a classe de palavras que vem antes do substantivo e serve para dar uma determinação a ele. Então também é tranquilo, também não tem muito segredo. Professor, você não vai explicar melhor o que é isso? Jovem, sinceramente eu não sei se tem forma melhor de explicar do que nós estamos vendo aqui no quadro. Mas se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que a gente vai ler e vai te responder também. Tá certo? Nesse quadrinho aqui nós colocamos então, exemplos do que é o artigo. E aí na frase, aprendi a matéria de matemática em um dia. Os termos em amarelinho são os artigos. Então, pessoal, sabendo sobre a preposição e sabendo sobre o artigo, nós podemos dar sequência. Quando nós colocamos os nossos livros digitais para vocês, tome nota. Professor, eu tenho que anotar? Bom, eu acho que se você for fazer um caderninho, é interessante você anotar isso que a gente está indicando sim, jovem. E o que é isso? Vamos dar uma olhadinha ali no slide? Além da função de anteceder o substantivo para determiná-lo, o artigo também pode substantivar uma palavra. Ou seja, se a palavra é um verbo, por exemplo, e colocarmos um artigo antes dela, esse verbo é transformado em substantivo, deixando dessa forma de ser um verbo. Então, o amar é muito intenso e prazeroso, tá certo? Então, pessoal, seguindo aqui com o nosso slide, agora que você já entendeu o que é preposição e artigo, vejamos o que, enfim, é a crase e como usá-la corretamente. Pessoal, chegamos naquele ponto crucial da aula. Afinal, o que é a crase? A crase é a junção de duas vezes a letra A. Professor, você está ficando louco? Não estou não, jovem. Quer ver? Vem aqui comigo no slide para você dar uma olhadinha. A palavra crase significa fusão ou mistura. Mas do que, professor? O acento grave invertido, esse acento que nós vemos no A, é que indica a crase. Então, sempre que o pessoal vem e pergunta para mim, professor, por que o A às vezes tem aquele acento para o outro lado? Esse acento para o outro lado indica o uso da crase. Então, para que haja crase, é preciso que ocorra a fusão, a junção de duas vogais idênticas. Ou seja, a união da preposição a com o artigo feminino a, ou com a inicial de alguns pronomes demonstrativos. Foi o que eu falei, pessoal. Então, por que eu queria que vocês entendessem o que é preposição e o que é artigo? Porque agora nós vamos entender como a crase se forma. A junção de duas vezes a letra A dá um A craseado. Olha que doideira. Por quê? Vamos ver esse exemplo? Eu vou o A com crase, à casa de meu pai. Pessoal, se nós fôssemos escrever essa frase sem o uso de crase, vou à casa de meu pai. Nós repetiríamos duas vezes o A. E isso ficaria bem feio em todos os sentidos no texto. Por conta disso, nós temos então a junção desses dois As, simbolizado por esse acento grave invertido, e aí então a apresentação da crase no texto. Você está vendo quando eu disse para você que não é um assunto difícil? Só é um assunto um pouco chatinho, mas não é difícil. Então, seguindo aqui um pouco, pessoal, perceberam que na primeira frase, ao invés de escrevermos com as duas vogais seguidas a, ou seja, a preposição a mais o artigo a, nós fizemos a união das duas vogais a e indicamos, o que nós indicamos, professor? Indicamos essa união com o acento de crase. Então, é só isso, pessoal. A crase é isso. Professor, qual que é o segredo? Não tem segredo. Esse é o segredo. O segredo é que não tem segredo. A única coisa é o seguinte. Quando que eu vou usar a crase? Aí nós temos as hipóteses de uso que nem sempre vão ser tão óbvias quanto parecem. Por isso é fácil, mas é chatinho. Lembra que eu mencionei? E aqui, professor, nós vamos ver todas as hipóteses de uso de crase? Infelizmente não, jovem, mas nós veremos pelo menos duas delas, tá? E as demais você vai ter acesso aí comprando o nosso livro digital, que está com 80 páginas. Com certeza as outras hipóteses você verá no decorrer do nosso livrinho.
Agora que vocês já entenderam que a crase nada mais é que um símbolo que mostra que ali há a união de duas vogais idênticas, vamos aprender quando usá-las. Então aqui temos finalmente as hipóteses de uso de crase. Uma delas, pessoal, antes de palavras femininas. Então, antes de palavras femininas, o princípio básico para a primeira regra na utilização de crase é: a crase só será empregada antes de palavras femininas por aceitarem o artigo feminino a, ocorrendo a fusão com a preposição. Ou seja, lembra que nós vimos lá sobre preposição e artigo? A fusão dos dois dá o acento, dá a crase. Tá? Então, Patrícia e Marcelo foram à padaria bem cedo. A mais A virou aqui um crase, Um crase, uma crase. Então, pessoal, tome nota, Ou seja, se você tem aí o seu caderninho, faça essa anotação com bastante carinho. Olha só, até rimou. Se tiver em dúvida, substitua a palavra feminina por um sinônimo masculino. Se o artigo a virar ao, ele receberá crase. Então, Patrícia e Marcelo foram ao supermercado bem cedo. Então, nesse caso, iria um acento, iria um a craseado. Beleza? Pessoal, mais uma hipótese aqui do uso de crase, antes de locuções adverbiais femininas. Então, Maria não fez todo esse esforço à toa. Ou a confeiteira fez os arranjos do bolo às pressas. As locuções adverbiais são expressões compostas de duas palavras ou mais. Aqui, pessoal, nós temos um complemento, de como essa locução adverbial ela se dá. Aqui a gente vai observar que ela pode indicar tempo, lugar, modo, afirmação, negação e intensidade, mas isso fica assunto para outra hora, porque o nosso tempo aqui já deu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos em relação ao uso de crase. Vai lá no Como Assim Professor no Instagram, deixe a sua sugestão para o nosso próximo vídeo. Não se esqueça, por favor, jovem, dê aquela moral para o professor. Se inscreva aqui no canal do Como Assim Professor no YouTube. Deixa o joinha nesse vídeo se ele realmente te ajudou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.